Ela estava parada na calçada, tremendo, com uma mala surrada aos pés e os olhos cheios de lágrimas, enquanto a própria filha gritava da janela: "Suma da minha vida!" E bateu a porta com tanta força que os vizinhos saíram para ver. Lá dentro, as luzes acesas, a mesa posta, a casa que aquela mulher havia construído tijolo por tijolo durante décadas. Eles achavam que conheciam a mãe. Mas quando a verdade veio à tona sobre quem ela realmente era e o que carregava consigo há anos, o choque foi tão devastador que ninguém naquela família jamais voltou a ser o mesmo. Era uma quinta-feira, 23 de junho, e o frio de Belo Horizonte cortava como lâmina naquela noite de 2024. No bairro Jardim Planalto, a Rua das Acácias estava quase vazia. Quase porque Dona Eunice Barbosa, 71 anos, não dormia cedo, nunca dormiu. Ficava na varanda com sua cadeira de vime remendada, um copo de chá de erva cidreira na mão e os olhos alertas como os de quem passou a vida inteira aprendendo a distinguir o silêncio saudável do silêncio que antecede a tempestade. Foi ela a primeira a ouvir. Não o grito. O grito veio depois. Primeiro veio o som de passos rápidos e pesados descendo a escada de dentro da casa número 214. Uma casa de 2 andares, com grades pintadas de branco e uma pequena hortinha na janela do primeiro andar que Maria Conceição havia plantado anos atrás, quando ainda era bem-vinda ali. Depois veio a voz de Sabrina, alta, cortante, uma voz que Eunice conhecia desde que a menina tinha 7 anos e brigava com as colegas na calçada por causa de figurinhas. Só que agora não tinha mais nada de infantil. Tinha veneno. Pode ir embora, vai embora com tudo isso. A porta da frente se abriu com violência e uma mala de couro marrom escuro foi empurrada para fora antes do corpo que a carregava. A mala, gasta nas alças, com um pequeno remendo de fita adesiva na lateral esquerda que tentava segurar o couro que havia se soltado. Rolou 2 degraus e parou na calçada. Maria Conceição Teixeira Drummond desceu os degraus com uma lentidão que não era fraqueza. Era um tipo de dignidade que se adquire somente quando se passou décadas aprendendo a não reagir com o impulso. Ela tinha 67 anos, cabelos brancos presos num coque baixo, vários fios soltos pelo frio e pela agitação da noite. Usava um cardigan bege de malha grossa que havia comprado numa feira de artigos usados em 2018 por R$ 8. Lembrava de tudo assim, com exatidão. Uma calça de tecido escuro e sapatos de couro preto com o solado gasto de um lado, do jeito que fica nos pés das mulheres que passam horas em pé. As mãos, quando ela se abaixou para pegar a mala, eram mãos de trabalho. Nós dos dedos proeminentes, palmas calejadas, unhas curtas e sem esmalte. Mãos que haviam costurado milhares de metros de tecido. Mãos que haviam esfregado centenas de pisos. Mãos que, décadas atrás, haviam segurado um microfone sob holofotes. Mas isso ninguém ali sabia. Você acha que pode fazer isso? Você acha que pode entrar na minha casa, no meu casamento e fazer o que fez? Sabrina Drummond Cavalcante estava na janela do 2º andar agora, os cabelos escuros soltos e despenteados, uma camisola azul marinho de cetim que custara R$ 340 amassada do lado esquerdo. Tinha 38 anos e era, sob qualquer medida objetiva, uma mulher bem-sucedida. Gerente financeira numa construtora de médio porte, proprietária de um imóvel avaliado em 890. 000, casada havia 12 anos com um engenheiro civil cujo nome estava em 3 projetos de alto padrão na região metropolitana. Ela havia construído essa vida com determinação feroz e uma convicção que a sustentava como espinha, a de que havia chegado onde estava por mérito próprio, apenas por mérito próprio, contra todos os obstáculos. A janela estava iluminada por trás. A silhueta de Sabrina contra aquela luz criava um contraste cruel com a figura da mãe embaixo, na calçada escura, abraçada à mala como se fosse o único objeto sólido do mundo.
Eu confiei em você. 38 anos eu confiei em você. Maria Conceição não respondeu. Ficou de pé, a mala ao lado do pé direito, os olhos fechados por um. Quando os abriu, havia neles uma tristeza serena que desconcertava. Não a tristeza de quem foi injustamente acusado e quer se defender, mas a de quem carrega uma dor antiga e reconhece o momento em que ela finalmente transborda para fora do lugar onde estava guardada. Dona Eunice, na varanda, apertou o copo de chá. As janelas da vizinha do número 210, de seu Maurício, do 218, da família Rezende, do 212, todas foram se abrindo em silêncio, aquela abertura cautelosa dos que querem ver sem ser vistos. Eram 18 janelas na Rua das Acácias, com visão para aquele trecho da calçada. 16 estavam com alguém de trás. Você está expulsa da minha família, entendeu? Expulsa. A porta do segundo andar bateu. O eco durou 3 segundos. Então, o silêncio da rua voltou, mais fundo do que antes, preenchido apenas pelo vento frio de junho que balançava as acácias e carregava o cheiro de terra molhada do jardim do número 216. Maria Conceição ficou parada por 42 segundos. Dona Eunice contou, sem saber por que contou, mas contou. Depois se abaixou, pegou a mala com as 2 mãos, endireitou as costas com um esforço visível e começou a caminhar, sem correr, sem se curvar de vergonha, sem olhar para as janelas. Eunice desceu da varanda. Antes de continuar, é preciso entender quem era Maria Conceição Teixeira Drummond, ou melhor, quem ela havia escolhido ser. Havia nascido em 14 de março de 1957 em Três Marias, no norte de Minas Gerais, a penúltima de 7 filhos de um lavrador chamado Sebastião Teixeira e de uma mulher chamada Benedita, que costurava para fora quando a lavoura não dava. Sebastião era homem de poucas palavras e muita música. Tocava viola de coxo nas festas juninas e cantava com uma voz grave que fazia os cães da vizinhança pararem de latir. Maria Conceição herdou a voz, mas de uma forma que Sebastião nunca tinha visto em mais ninguém. Era uma voz que parecia vir de algum lugar abaixo do estômago, densa e quente como terra de cerrado no fim da tarde. Aos 14 anos, ela cantou numa quermesse em Três Marias e um homem de paletó, naquele calor de paletó, ficou parado na beirada do salão durante toda a apresentação, sem dançar, sem beber, apenas ouvindo. O homem era Adelino Cruz, produtor musical de Belo Horizonte, e ele voltou 3 domingos seguidos antes de finalmente bater na porta da casa de Sebastião com uma proposta. O que veio depois foi rápido, da forma que as coisas rápidas sempre parecem, vistas de longe. 2 anos de treino vocal em BH, hospedada na casa de uma prima que mal a conhecia, mas a acolheu com boa vontade. Um primeiro compacto gravado em 1975 que passou sem fazer ruído. E então, em 1979, a primeira canção que alguém reconheceu nas rádios. Menina do Cerrado ficou 23 semanas no topo da rádio Itatiaia. O segundo compacto vendeu 47 mil cópias. E quando, em 1981, o primeiro LP de Conceição do Vale saiu com a gravadora Fonte Verde Records, a imagem que estampava a capa, uma jovem de 24 anos com um vestido vermelho, os cabelos pretos soltos e um sorriso que parecia guardar um segredo, começou a aparecer em vitrines, em programas de televisão, em capas de revista. Ela era Conceição do Vale. Gravou 3 discos, ganhou 3 discos de ouro. Cantou no Teatro Municipal do Rio de Janeiro numa noite de 1986, em que a fila de espera dava volta no quarteirão. Esteve na capa da revista Manchete em agosto de 1989, segurando o Prêmio Sharp de melhor intérprete regional, com um sorriso que qualquer pessoa com olhos conseguiria distinguir a quilômetros de distância do sorriso que ela usaria anos mais tarde nas feiras de artigos usados. E então, em novembro de 1994, seu marido Darcy Drummond morreu. Aneurisma cerebral. Uma segunda-feira.
Ele havia saído para buscar pão e voltou numa maca. Ela tinha 37 anos, uma filha de 8, uma carreira no topo e uma dor que não sabia como nomear. Não gravou mais. Não atendeu mais os produtores. Não voltou ao palco. Devolveu os contratos. Abriu mão dos avanços. Pediu que a deixassem em paz. A gravadora tentou por 2 anos. Depois desistiu. A imprensa tentou por 1. Depois desistiu também. E Maria Conceição Teixeira Drummond, que havia existido como Conceição do Vale por 15 anos, que havia morado em apartamentos de 3 quartos no bairro Santa Efigênia, que havia viajado de avião e tomado café em hotéis de BH, voltou a ser a filha de Sebastião o lavrador e de Benedita a costureira. Mudou para o Jardim Planalto, num apartamento de 2 quartos. Começou a costurar. Arranjou bicos de faxineira, criou a filha e nunca contou nada. A Sabrina não, ao vizinho não, ao padre da paróquia não. Havia uma razão para esse silêncio que só uma pessoa no mundo compreendia completamente. Dona Eunice, que conhecia Maria Conceição desde 1996 e que, certa tarde de 2001, havia encontrado por acaso numa gaveta aberta um recorte de jornal com a foto de Conceição do Vale. Eunice havia o recorte, olhado para Maria Conceição, olhado de volta para o recorte e dito apenas: "Você quer um café?" Maria Conceição havia respondido: "Quero." E nunca mais o assunto havia sido tocado entre elas. O que Maria Conceição tinha na mala surrada, além de 3 mudas de roupa, um estojo de costura, os remédios para pressão e colesterol, e uma foto de Darcy enrolada em papel vegetal, era um caderno de capa preta com elástico desgastado. Um caderno que ela usava como contabilidade emocional, não financeira. Cada página continha um nome, uma data e uma linha ou 2 de anotação. 47 nomes. São Benedito havia sido fundado em 1989 pelo padre Antônio Mendes, numa casa alugada na Lagoinha, com capacidade para 12 crianças. Em 1994, quando Maria Conceição foi até lá pela primeira vez, levada por um impulso que ela nunca conseguiu explicar direito, talvez a necessidade de direcionar para algum lado a energia que o luto havia deixado sem destino. O padre havia acabado de receber uma conta de água atrasada de R$ 180 e não tinha como pagar. Ela pagou. E voltou no mês seguinte. E no mês seguinte. E assim por 30 anos. Nunca deu o nome verdadeiro. Assinou tudo como M.C. Teixeira. O diretor atual do lar, um homem chamado Rafael Andrade, 44 anos, sabia que M.C. Teixeira era uma mulher que morava em Belo Horizonte, que enviava entre R$ 800 e R$ 2.400 por mês, dependendo do mês, e que jamais havia aparecido pessoalmente. Havia tentado uma vez mandar um cartão de agradecimento para o endereço que constava nos documentos, e a carta voltou. Depois parou de tentar. No caderno de capa preta, 47 crianças, cada uma com nome e data de entrada no lar. E depois, nas linhas seguintes, o que havia acontecido. Algumas poucas linhas, mas sempre com aquela letra miúda e precisa de quem aprendeu a não desperdiçar espaço em nenhuma superfície. Tomás, 7 anos, 2003. Adotado por família de Contagem em 2005. Bem. Luana, 4 anos, 2008. Saiu para a escola técnica em 2019. Formatura em março. Pedro, 11 anos, 2011. Trabalha em padaria. Ligou para o lar em 2022 para dizer que está bem. Eram décadas numa encadernação de 72 páginas. E estava na mala surrada que rolou 2 degraus na Rua das Acácias numa noite fria de junho. Para entender por que Sabrina fez, não para justificar, mas para entender, porque entender não é o mesmo que perdoar. É preciso voltar. O Rodrigo Cavalcante havia casado com Sabrina em 2012, numa cerimônia simples, que foi ficando cada vez menos simples à medida que a lista de convidados crescia por iniciativa dela, que queria mostrar para si mesma, mais do que para qualquer outra pessoa, que havia chegado a algum lugar. Rodrigo era um homem bom,
aquele tipo de bondade calma e constante que não faz manchete, mas que sustenta casas por décadas. Tratava a sogra com o respeito genuíno que Sabrina nunca havia conseguido mostrar abertamente. Havia algo nisso que incomodava Sabrina, uma coceira de difícil localização. O marido achava a mãe dela mais interessante do que ela mesma conseguia achar. Rodrigo conversava com Maria Conceição sobre música, sobre plantas, sobre os problemas de infraestrutura da cidade. Maria Conceição, que havia passado os anos de anonimato lendo tudo o que caía nas mãos, sabia de coisas que ninguém esperaria de uma costureira. Rodrigo notava, Sabrina notava que Rodrigo notava. Não era ciúme no sentido mais óbvio. Era algo mais complicado. Era a sensação de que a mãe, que ela havia decidido envergonhar, continuava sendo admirada por quem ela mais queria impressionar. E isso, em vez de levá-la a reavaliar, levava-a a endurecer. As visitas de Maria Conceição haviam se tornado menos frequentes nos últimos 3 anos, porque a própria Maria Conceição havia percebido o desconforto, perceptível em 1000 pequenos detalhes que só uma mãe reconhece. O jeito que Sabrina endireitava a postura quando ela entrava na sala, como se precisasse se defender de algo. Os comentários tangenciais sobre o cardigan ou os sapatos, a forma como apresentava a mãe a colegas com um meio sorriso que tinha mais de desculpa do que de orgulho. Maria Conceição ia menos, ligava mais, enviava marmitas de vez em quando e enviava todo mês há 30 anos o que fosse possível para o lar São Benedito. O que ninguém, nem Maria Conceição, sabia era que a Fonte Verde Records havia sido comprada por um grupo de mídia em 2018 e que o novo departamento jurídico, fazendo uma auditoria dos contratos antigos, havia encontrado décadas de royalties acumulados referentes a execuções em rádio, uso em comerciais de televisão dos anos 1990 e licenciamentos que Conceição do Vale nunca havia reclamado porque havia desaparecido sem endereço atualizado. O departamento financeiro tentou localizar a titular por 4 anos. Em fevereiro de 2024, um paralegal chamada Giovanna Matsuda finalmente rastreou o CPF de Maria Conceição Teixeira Drummond a partir dos documentos originais do contrato de 1978. O valor total, R$ 127.400. A gravadora transferiu para a conta de Maria Conceição, uma conta na Caixa Econômica Federal com saldo médio de R$ 340, em 19 de junho de 2024. Maria Conceição olhou para o saldo no caixa eletrônico e ficou parada por 3 minutos sem saber o que fazer. Depois foi para casa e ficou sentada na cozinha até às 11 da noite. Ela não havia contado a Sabrina. Havia mencionado ao genro numa visita 3 dias depois, pedindo ajuda para entender o que fazer. Rodrigo era engenheiro, não contador, mas era a pessoa de confiança que ela tinha à mão. Rodrigo havia sugerido que talvez fosse prudente passar alguma parte para uma conta que Maria Conceição pudesse acessar mais facilmente, já que a conta da Caixa tinha limitações. Ele havia sugerido a própria conta conjunta, temporariamente, apenas para facilitar a movimentação. Era uma sugestão desajeitada, não era nenhum crime. Sabrina encontrou o extrato numa sexta-feira à noite, enquanto Rodrigo estava numa visita de obra. Viu a transferência de R$ 127.400 entrando na conta conjunta deles, proveniente de uma conta em nome de Maria Conceição Teixeira Drummond. Tentou ligar para Rodrigo, número fora de área. Tentou de novo, sem sinal. Ficou com o celular na mão, o extrato na tela e todo o edifício de desconfortos que havia construído nos últimos anos desabando sobre ela ao mesmo tempo. Em 10 minutos, foi de preciso entender o que aconteceu para "eu sabia, eu sempre soube". Ligou para a mãe. Maria Conceição tentou explicar no telefone. Sabrina não deixou. Pediu que viesse. Maria Conceição foi, e quando chegou, as malas já estavam prontas. Dona Eunice desceu da varanda e foi até a calçada.
Maria Conceição já tinha dobrado a esquina da Rua das Acácias em direção à Avenida João Pessoa, quando Eunice a alcançou, um pouco ofegante, o casaco de lã abotoado até o pescoço. Maria! A costureira parou. Não se virou imediatamente. Ficou olhando para a frente por um segundo, como alguém que precisa de um instante para reorganizar o que está sentindo antes de mostrar a face. Quando se virou, os olhos estavam marejados, mas a boca estava firme. Eunice! Vem cá! Não havia mais nada a dizer naquela noite. Eunice pegou a mala da mão de Maria Conceição com uma determinação de quem não está dando opção. E as duas caminharam juntas em silêncio até o número 203, a casa de Eunice, com suas azaleias na frente e o tapete de capacho que dizia bem-vindo, com 3 das letras já apagadas pelo tempo. Lá dentro, cheirava a erva cidreira e a livros velhos. Senta! Maria Conceição sentou na cadeira da sala, encostou a cabeça para trás por um momento e respirou fundo. Depois colocou a mala entre os pés, como sempre fazia, com aquele gesto protetor e inconsciente. Eunice foi para a cozinha sem fazer perguntas. Voltou com 2 copos de chá e um prato de biscoitos de polvilho que ela mesma tinha feito naquela tarde. Ela fazia toda quinta-feira, sempre fez, porque seu marido, Benedito, que havia morrido em 2009, adorava biscoito de polvilho e ela não tinha conseguido largar o hábito. Ficaram sentadas em silêncio por talvez 10 minutos, ouvindo o vento lá fora e o barulho distante de uma moto na avenida. Você quer me contar? Eunice perguntou por fim. Não tem muito o que contar. Então tá. Mais silêncio, o chá esfriando. Ela achou que eu manipulei o Rodrigo. A voz de Maria Conceição saiu plana, sem drama, como quem está fazendo um relatório de uma situação que aconteceu com outra pessoa. Por causa de uma transferência que ele me ajudou. Dinheiro meu, mas ela não sabe de onde veio. Eunice olhou para a mala, para o elástico gasto do caderno que dava para ver pela abertura que o zíper não fechava completamente. Não disse nada sobre isso. Ela sempre teve esse ciúme. Maria Conceição disse depois de um momento. Desde pequena, não de mim, do que ela achava que eu representava para ela. O quê? Uma prova de que nem tudo que ela tinha veio do mérito dela. Eunice olhou para a amiga por um longo tempo. E isso é verdade? Parcialmente. Um sorriso pequeno e cansado. A inteligência dela é dela. O esforço é dela. Mas tem coisas que ela pensa que conseguiu sozinha que eu ajudei sem ela saber. A faculdade. Não era pergunta. Maria Conceição não respondeu, o que era uma resposta. Eu nunca disse a ela. Maria Conceição falou, olhando para o chão. Não queria tirar a glória dela. Deixei ela acreditar que tinha sido bolsa. Eunice ficou olhando para o chão também. Maria, você acha que ela precisava saber? A costureira ficou quieta por um longo tempo. Lá fora, uma acácia bateu devagar na janela. Eu acho que agora ela vai saber de qualquer jeito. Maria Conceição passou aquela noite num banco da Praça São Francisco, a 3 quadras da Rua das Acácias. Não era a primeira vez que ela dormia com a mala debaixo dos pés, em lugar público. Havia passado por períodos difíceis, nos anos imediatamente após a morte de Darcy, quando a poupança havia secado, e antes dos bicos de costura se tornarem renda consistente. Tinha uma certa habilidade para não parecer desamparada mesmo quando estava, um tipo de compostura aprendida que não era arrogância nem negação, mas apenas a dignidade básica de quem decidiu que as circunstâncias não iam definir a postura. Estava com 67 anos, a pressão descendo mais do que devia no frio, e o joelho esquerdo doendo desde que havia descido os 2 degraus com a mala. Mas ficou sentada, ereta. Às 4:30 da manhã, um gato ruivo apareceu do nada e se sentou ao lado de seus pés, olhando para ela com aquela indiferença absoluta dos gatos que fazem qualquer companhia parecer uma graça inesperada. Maria Conceição abriu o caderno preto, folheou algumas páginas, passou os dedos sobre os nomes escritos ali. Sebastião, 3 anos, 1996. Daniele, 9 anos, 2002. Marcos,
7 anos, 2007. Fechou o caderno. Deu certo, né? Ela disse para o gato. O gato não respondeu, o que também era uma resposta. Eram 6h20 da manhã quando Dona Eunice chegou à praça, com um pão de queijo embrulhado em papel manteiga e uma garrafa térmica de café. Havia saído de casa às 6h02, calculado o trajeto, e ainda assim chegado mais tarde do que queria, porque a artrite no quadril havia decidido tornar a manhã mais lenta. Maria Conceição estava acordada. Provavelmente não havia dormido. Eunice sentou no banco ao lado dela sem dizer nada. Abriu a garrafa térmica, despejou o café no pequeno copo de rosca e colocou na mão da amiga. Ficaram sentadas assim por 20 minutos, tomando café e olhando os primeiros movimentos da praça. O vendedor de frutas montando a barraca, um casal de idosos fazendo caminhada, um menino de uniforme escolar correndo com a mochila batendo nas costas. Você vai ficar na minha casa. Eunice disse por fim, não era pergunta. Eu não quero dar trabalho. Dar trabalho. Eunice fez o som de quem descarta um argumento fútil. Minha casa tem 3 quartos. Eu durmo em um. Os outros 2 ficaram vazios desde que o Benedito se foi. Você vai ficar no quarto da frente. Maria Conceição bebeu o café. Obrigada, Eunice. Não precisa. Caminharam de volta juntas, devagar, com Maria Conceição carregando a mala e Eunice carregando a garrafa térmica e não oferecendo ajuda com a mala, porque sabia que a amiga não aceitaria. Na casa de Eunice, Maria Conceição tomou banho, trocou de roupa e sentou à mesa da cozinha para tomar o café da manhã completo que Eunice havia preparado. Tapioca com queijo, uma fatia de goiabada, mais café. Enquanto comia, tirou o caderno da mala e o colocou sobre a mesa, mas não o abriu. Eunice olhou para o caderno. Algum dia você vai mostrar isso a alguém? Talvez. Para quem? Maria Conceição pensou por um momento. Para quem precisar entender. Rodrigo Cavalcante não havia dormido. Havia passado a noite tentando ligar para Sabrina, que não atendia, para Maria Conceição, que não atendeu porque o celular estava sem bateria, e ruminando aquela situação com a sensação crescente de que havia falhado de alguma forma, embora não conseguisse precisar exatamente como. A transferência havia sido uma ideia burocrática e bem intencionada que havia se transformado num estopim que ele não havia previsto porque não compreendia completamente a extensão da narrativa que Sabrina havia construído em torno da mãe. Na manhã seguinte, com Sabrina trancada no quarto e sem falar com ele, Rodrigo tomou uma decisão prática. Ia descobrir a origem do dinheiro, documentar e apresentar a Sabrina com provas. Ele não era homem de investigar. Pediu indicação a um colega e às 9 da manhã estava numa sala pequena e funcional no bairro Lourdes, diante de Felipe Assunção. 29 anos, camisa xadrez, um diploma de direito na parede e uma expressão de quem já tinha ouvido histórias mais complicadas do que aquela. Rodrigo, me diz o seguinte, Felipe disse, digitando num laptop. Você quer saber a origem do dinheiro ou você quer a história completa de sua sogra? As duas coisas. Tá, vai custar. Quanto? Para o básico, R$ 800 lá. Se tiver coisa mais funda, a gente renegocia. Rodrigo assentiu. Felipe Assunção era bom no que fazia da forma que as pessoas boas em algo geralmente são. Metódico, paciente com detalhe e com uma capacidade desenvolvida para não se surpreender. Levou 4 horas. Não porque a pesquisa fosse difícil, era na verdade surpreendentemente fácil depois que ele encontrou o primeiro fio, mas porque Felipe tinha o hábito de verificar tudo 3 vezes antes de apresentar. A transferência era da Fonte Verde Records. Isso levou 30 minutos. O nome artístico associado ao CPF de Maria Conceição Teixeira Drummond levou mais 10. O que levou o resto do tempo foi a pesquisa completa. Os 3 LPs, os discos de ouro, as aparições em programas de televisão entre 1981 e 1994,
o desaparecimento do mercado após novembro de 1994, a ausência total de qualquer registro público depois disso. Então, quase por acidente, enquanto pesquisava o histórico de doações associado ao CPF, a descoberta do Lar São Benedito, MC Teixeira, doadora cadastrada desde 1994, contribuições mensais regulares por 30 anos. Felipe ficou olhando para a tela por um longo tempo. Depois ligou para o Lar São Benedito. Rafael Andrade, o diretor, atendeu no segundo toque. Sim, MC Teixeira. A voz de Rafael tinha um calor imediato ao mencionar o nome. 30 anos. 47 crianças que passaram por aqui durante esse período tiveram parte das condições garantidas por ela. Eu nunca a conheci pessoalmente. Sabe se ela está bem? Felipe engoliu seco. Estou tentando descobrir isso também. Depois da ligação com Rafael, Felipe foi à hemeroteca digital da Biblioteca Pública Estadual e encontrou a edição de agosto de 1989 da revista Manchete. A capa estava digitalizada em baixa resolução, mas boa o suficiente. Uma jovem de 32 anos com um vestido vermelho e um troféu na mão. O sorriso, a ossatura do rosto, os olhos. Era inconfundível. Felipe tirou uma foto da tela com o celular. Enviou para Rodrigo com uma mensagem. Chega hoje às 14 horas, tenho tudo. Rodrigo chegou às 13h52. Felipe colocou na mesa uma pasta fina com 4 documentos impressos. A comprovação da transferência dos royalties pela Fonte Verde Records, uma ficha cadastral do Lar São Benedito com o histórico de contribuições de MC Teixeira, uma cópia da ficha técnica do LP de 1983 de Conceição do Vale com o nome completo da artista e o mesmo CPF de Maria Conceição Teixeira Drummond, e a foto da capa da Manchete de 1989. Rodrigo ficou olhando para a foto por um tempo. Meu Deus, ela fez 3 discos de ouro, Felipe disse, com aquele tom neutro profissional que escondia mal uma certa admiração. Foi uma das cantoras de regional mineiro mais conhecidas dos anos 80. Parou em 94, nunca mais apareceu. A gravadora tentou localizá-la por anos para pagar royalties acumulados. Encontrou o CPF este ano e fez a transferência. E o lar? 30 anos de contribuições mensais, 47 crianças. Rodrigo ficou em silêncio por um longo tempo. Ela nunca contou para ninguém. Não que eu tenha encontrado o registro. Rodrigo pegou a foto com cuidado, olhando para o rosto jovem da mulher que havia colocado na rua na noite anterior, que havia dormido em banco de praça com 67 anos e artrite e pressão alta, que havia descido 2 degraus segurando uma mala velha, sem dizer uma palavra de acusação. Preciso ir, leva tudo. Felipe começou a colocar os documentos de volta na pasta. E Rodrigo? Sim, o detetive pausou. Ela é provavelmente a pessoa mais discreta que eu já encontrei em 10 anos de trabalho. Pausa breve. Isso não é julgamento, é só uma observação. Rodrigo pegou a pasta e saiu. Ele chegou em casa às 15h17 e foi direto ao quarto onde Sabrina ainda estava. Ela estava sentada na beira da cama, o cabelo preso apressadamente, a mesma camisola de cetim de ontem, o celular na mão, mas a tela escura. Quando ele entrou, ela não disse nada. Havia uma exaustão nela que ia além do fuso. Era o esgotamento específico de quem passou horas alimentando uma convicção e começa a sentir o peso do combustível que isso exige. Rodrigo colocou a pasta sobre a cama sem falar. Ela olhou para a pasta. Olhou para ele. O que é isso? Abre. Sabrina abriu. O primeiro documento era o comprovante de transferência da Fonte Verde Records. Ela leu os dados 2 vezes, o CNPJ da gravadora, o CPF de Maria Conceição como beneficiária, o histórico de tentativas de contato ao longo de 4 anos. Colocou de lado. O segundo era a ficha do Lar São Benedito, a lista de contribuições mensais. As datas, os valores, a nota do diretor Rafael Andrade confirmando a identidade da doadora.
Sabrina ficou olhando para esse documento por mais tempo. O terceiro era a ficha técnica do LP. O nome, o CPF, a data, 1983. Sabrina passou a página. A foto da manchete. As mãos pararam. Era a mãe. Era inequivocamente a mãe, mais jovem em 40 anos, com um vestido que a Sabrina nunca tinha visto, segurando um troféu que a Sabrina nunca soubera que existia. Mas era a mãe no sorriso, nos olhos, na forma como segurava o troféu com as duas mãos, como quem segura algo que pode escorregar. Sabrina abaixou o papel. Ficou olhando para o nada por uns 30 segundos. Depois, as lágrimas começaram. Não o choro raivoso da noite anterior, que havia sido uma tempestade com destino, mas esse tipo diferente de choro que acontece quando a estrutura de uma narrativa que você habitou por décadas começa a ruir em tempo real, tijolo por tijolo, sem que você consiga fazer nada além de observar. Rodrigo sentou ao lado dela. Não disse nada. Não havia nada prático a dizer. A faculdade, Sabrina disse, com uma voz que mal reconhecia como sua. Eu sei. Ela disse que eu tinha ganhado bolsa. Eu sei. Eu acreditei. Eu juro que acreditei. Um soluço. Eu fui tão orgulhosa. Falei para todo mundo que tinha conseguido por mérito. Que tinha feito o FIES, não. Que tinha conseguido bolsa. Eu lembro que eu... Parou. Engoliu. Eu lembro que eu pensei. Pelo menos nisso eu não precisei dela. O silêncio entre eles durou um tempo longo. Ela me deixou acreditar nisso, Sabrina disse depois. Não era acusação, era reconhecimento. Ela sabia que eu precisava disso e ela me deixou ter. Rodrigo passou o braço pelos ombros dela. Onde ela está? Sabrina levantou a cabeça. Na Eunice. Uma pausa. Precisa ser na Eunice. Para onde mais ela iria? Ficou olhando para a foto da manchete outra vez. Eu joguei ela fora da casa dela. Não, joguei ela fora da nossa casa. Rodrigo. A voz saiu como um fio. Eu joguei ela fora da casa que ela ajudou a pagar. Sabrina ligou para Eunice às 16h03. Eunice atendeu no terceiro toque com aquela voz de quem estava esperando. Dona Eunice, ela está aí. Está. Ela está bem? Uma pausa cuidadosa. Ela está tomando chá. Sabrina fechou os olhos por um segundo. Eu descobri, voz baixa. Eu sei quem ela era. O dinheiro, o lar, tudo. Rodrigo trouxe os documentos. Silêncio de Eunice. Dona Eunice. A faculdade. Sim. A senhora sabia? Uma pausa mais longa. Eu suspeitei ao longo dos anos. Sabrina levou a mão à boca. Ela disse a você diretamente? Ela nunca disse nada diretamente sobre nada. O tom de Eunice tinha uma ternura que a Sabrina reconhecia de infância, aquele calor de mulher velha que viu muita coisa e não julga mais com pressa. Maria é assim. Ela faz e fica quieta. Sempre foi. Por que ela ficava quieta? A resposta de Eunice veio devagar, como quem escolhe cada palavra. Porque ela sabia que se dissesse, você ia se sentir em dívida. E ela não queria isso. Ela queria que você se sentisse livre. Sabrina não conseguiu responder por um tempo. Ela não merecia o que eu fiz. Não. Pausa gentil. Mas você não sabia o que não sabia. Isso não desculpa. Não desculpa. Mas explica. Uma pausa. Vem buscar sua mãe, Sabrina. Rodrigo foi buscar Maria Conceição. Chegou na casa de Eunice às 17h15, tocou a campainha e quando a porta se abriu, foi Maria Conceição quem estava lá. Não Eunice, com a mala ao lado do pé, como se estivesse esperando, como se nunca houvesse desfeito a posição de estar pronta para partir. Rodrigo. Maria. Ele parou. Havia documentos na mão, os mesmos que havia mostrado a Sabrina, e por um segundo ele não sabia o que fazer com eles. Eu sinto muito pelo que aconteceu. Eu devia ter explicado melhor para a Sabrina antes de fazer a transferência. Fui descuidado. Maria Conceição o olhou por um momento. Você não fez nada de errado. Fiz. Fui ingênuo sobre como ela ia interpretar. Maria Conceição ficou quieta por um segundo. Depois falou.
Está tudo bem, Rodrigo, vamos. Eunice apareceu atrás dela com o casaco de Maria Conceição na mão. Ela havia esquecido na cadeira da sala. Maria Conceição vestiu o casaco sem comentar. Pegou a mala. Obrigada, Eunice. Para com isso. Eunice a abraçou por um segundo. Rápido, firme, o abraço de quem não gosta muito de efusão, mas sabe quando ele é necessário. Depois, por cima do ombro de Maria Conceição, olhou para Rodrigo com uma expressão que não precisava de palavras. No carro, Maria Conceição ficou com a mala no colo e o caderno preto apertado contra o peito, como havia ficado na noite anterior. Olhava pela janela. Rodrigo dirigia sem falar. A rádio estava desligada. Você vai me contar, ela disse de repente, o que você já sabe. Rodrigo respirou fundo. A Fonte Verde, o Lar São Benedito, a revista Manchete. Uma pausa. A faculdade da Sabrina. Maria Conceição continuou olhando pela janela. Ela ficou com raiva de saber sobre a faculdade. Ficou com raiva de si mesma. Silêncio. Isso é diferente. É melhor ou pior? Maria Conceição pensou por um momento. É mais difícil, mas é o que leva a algum lugar. O carro dobrou na esquina da Rua das Acácias. Pararam em frente ao número 214. A porta da frente estava aberta, a luz do corredor acesa, e no vão da porta estava Sabrina, sem o cetim azul marinho, com uma calça de moletom e uma blusa velha que Maria Conceição reconheceu imediatamente, porque havia dado para ela quando a blusa ainda era nova, há uns 12 anos. Sabrina desceu os 2 degraus. Parou na calçada. As duas ficaram olhando uma para a outra por um momento, que Rodrigo, que havia ficado no carro por decisão própria, depois descreveria como o tipo de silêncio que parece durar mais do que dura. Sabrina abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. Entra, mãe. Maria Conceição desceu do carro com a mala, passou pela filha, subiu os 2 degraus. Entrou. Sentou-se à mesa da cozinha e esperou. O que aconteceu nas horas seguintes naquela cozinha da Rua das Acácias não foi uma cena de reconciliação de novela. Não houve música no fundo, não houve abraços imediatos e choro em câmera lenta. Foi mais lento, mais irregular, mais humano do que isso. Sabrina entrou e ficou de pé junto ao balcão por um tempo, como se não soubesse exatamente onde colocar o corpo. Maria Conceição ficou sentada e quieta, sem apressar nada. Rodrigo preparou café porque era a única coisa prática que havia para fazer. Eu não sabia que você cantava, Sabrina disse finalmente, sentando na cadeira do outro lado da mesa. Você era pequena quando eu parei. Depois eu não quis mais falar sobre isso. Por que não? Maria Conceição olhou para as próprias mãos sobre a mesa Porque quando o seu pai morreu, aquela parte de mim morreu junto. Eu precisava criar você. Não havia espaço para ser as duas coisas. E o dinheiro? Os royalties? Eu não sabia que existiam. A gravadora me procurou e eu não havia atualizado o endereço. Eles me encontraram esse ano. Sabrina olhou para a mesa. Sim, 47 crianças. Com o tempo, uma pausa suave. Não foram todas ao mesmo tempo. Mãe. A voz de Sabrina saiu com uma textura diferente agora. Não a borda afiada de ontem, mas algo mais exposto. Por que você nunca me contou? Maria Conceição olhou para a filha diretamente. Porque eu sabia que você ia se sentir em dívida. E eu não queria isso. Mas eu estava em dívida. Não, filhos não estão em dívida com os pais por serem criados. Isso é responsabilidade de quem escolhe ter filho. Não é dívida. Sabrina ficou olhando para a mãe. E a faculdade? Maria Conceição respirou. Eu trabalhei à noite enquanto você dormia por 4 anos para juntar dinheiro suficiente para a primeira parcela. Depois fui juntando o resto. Quando você me contou sobre a bolsa, Uma pausa. Você estava tão orgulhosa, tão brilhando, e eu pensei, ela precisa disso, deixa ela ter isso. Não é mentira, é proteção. Sabrina repetiu a palavra como se estivesse testando o peso dela.
da sensação de que não conseguiu sozinha. Mas eu não consegui sozinha. Você conseguiu sua carreira sozinha, seu trabalho, suas decisões. O que eu fiz foi remover um obstáculo que eu podia remover. O resto foi seu. Um silêncio longo. Eu passei anos, Sabrina disse devagar, me distanciando de você porque eu achava que você era um lembrete de onde eu tinha vindo. Uma coisa que eu precisava superar. Eu sei. E você era a pessoa que havia tornado possível eu chegar onde cheguei. Eu ajudei. Você chegou. Sabrina olhou para o teto Por que você não ficou com raiva de mim? Ontem à noite. Por que você não brigou? Não defendeu? Maria Conceição pensou por um longo tempo antes de responder. Porque eu entendi que você estava sofrendo. E quando as pessoas sofrem, elas fazem coisas que não fariam em outro momento. Uma pausa. E porque eu sabia que a verdade ia aparecer cedo ou tarde. Ela sempre aparece. Rodrigo colocou 2 copos de café sobre a mesa e saiu da cozinha sem fazer barulho. Às 10 da noite, Maria Conceição abriu o caderno. Colocou-o sobre a mesa entre ela e Sabrina, que havia ficado ali durante horas, com idas ao banheiro, mais café, o silêncio que voltava e depois a conversa que retomava de um ponto diferente, como acontece com as conversas que estão resolvendo algo de verdade. O caderno estava aberto na primeira página. Sebastião Teixeira, 3 anos, entrou no lar em 14 de março de 1996. Sabrina leu em silêncio. Hoje tem 31 anos, Maria Conceição disse. Trabalha num escritório de contabilidade e casou no ano passado. O diretor Rafael me contou. Uma pausa. Ele não sabe quem eu sou. Nenhum deles sabe. Sabrina passou a página. Daniele Ferreira, 9 anos, 2002. Está cursando pedagogia em Juiz de Fora. A 3ª tentativa de vestibular. Mas ela passou. Mais uma página. Marcos Oliveira, 7 anos, 2007. Trabalha numa padaria. Ligou para o lar 2 para dizer que estava bem. Maria Conceição pausou. Ele ligou para dizer que estava bem. Não pediu nada. Só queria que soubessem. Sabrina ficou olhando para a página. Fiz o que pude com o que eu tinha. Maria Conceição disse simplesmente. As mesmas palavras de sempre, com a mesma tonalidade plana que não era frieza, mas era precisão. O jeito de dizer algo que foi considerado e reconhecido e é agora simplesmente verdade. Sabrina fechou os olhos. Quando os abriu, havia lágrimas descendo. Eu não mereço você como mãe. Não é sobre merecer. É sobre o quê, então? Maria Conceição olhou para a filha por um longo momento. É sobre continuar. Nos 3 dias que se seguiram, a casa da Rua das Acácias passou por uma reorganização silenciosa. Maria Conceição ficou no quarto de hóspedes. Não foi pedido nem acordado explicitamente. Era o que fazia sentido, e todos agiram como se fizesse. Sabrina acordava cedo, fazia café, e às vezes encontrava a mãe já sentada à mesa com o jornal dobrado e os óculos de leitura, óculos que Sabrina nunca havia visto antes e que eram evidência de uma vida inteira de detalhes que ela havia optado por não observar. Na manhã do 2º dia, Sabrina encontrou a mãe consertando a bainha de uma calça que havia rasgado 3 semanas atrás e que Sabrina havia deixado num saco plástico para eventualmente levar à costureira do bairro. Maria Conceição estava costurando com aquela eficiência absoluta de quem não precisa pensar no que fazem as mãos. Sabrina ficou parada na porta da cozinha observando. Você não precisava. Já estava feito quando eu vi. Maria Conceição cortou a linha com uma tesoura pequena. Aqui. Sabrina pegou a calça, olhou a bainha tão perfeita que parecia nunca ter rasgado. Você ainda costura. Todo dia da minha vida. Você fazia isso quando eu era criança. Eu lembro que você ficava acordada depois que eu dormia. Sempre tive muita coisa para costurar. Sabrina dobrou a calça devagar. Você ficava acordada costurando para pagar minha faculdade. Maria Conceição não respondeu. Guardou a tesoura na estojinho de costura. Mãe,
Me conta sobre os discos. Maria Conceição levantou os olhos. Era a primeira vez que Sabrina pedia algo assim. Não uma explicação, não uma prestação de contas, mas uma história. O tipo de pedido que as filhas fazem para as mães quando estão tentando descobrir quem a mãe era antes de ser mãe. Maria Conceição ficou quieta por um momento, com aquele jeito de organizar o que vai dizer antes de dizer. O primeiro disco era ruim. Ela disse por fim com um sorriso pequeno. Eu era jovem demais e o produtor queria que eu cantasse de um jeito que não era o meu. O segundo ficou melhor porque eu já conseguia brigar um pouco. Uma pausa. O terceiro era o que eu queria fazer desde o começo. Como é? Era mineiro, era cerrado, era do seu avô Sebastião. Outra pausa. Tinha uma música que ele me ensinou quando eu tinha 6 anos. Eu a coloquei no terceiro disco sem dizer que era dele. Mas era. Sabrina ficou olhando para a mãe. Você se lembra dela? Maria Conceição ficou em silêncio por um longo momento. Depois, bem baixinho, quase para si mesma, cantou 4 compassos. Era uma voz que havia sobrevivido a 67 anos, a luto, a trabalho braçal, a décadas de silêncio, e ainda assim tinha aquela densidade que Darcy Drummond havia reconhecido na quermesse de Três Marias em 1971. Não tinha mais o volume de 1989, mas tinha a mesma coisa que o volume nunca havia sido a parte essencial. Sabrina ficou absolutamente imóvel. Quando Maria Conceição parou, o silêncio da cozinha parecia maior do que antes. Mãe, Sabrina disse baixinho. Você ainda é ela. Você ainda é Conceição do Vale. Maria Conceição olhou para as mãos. Eu sou Maria Conceição. Uma pausa suave. Ela é parte de mim, mas sou eu. 2 semanas depois da noite da Rua das Acácias, um representante da Fonte Verde Records, chamado Henrique Braga, 51 anos, diretor de catálogo da gravadora, apareceu na casa com um envelope e uma proposta. A coletânea já estava em produção. Os 3 LPs de Conceição do Vale remasterizados. Um libreto de 12 páginas com fotos de arquivo e notas históricas, disponível em formato digital e físico limitado. Já há interesse de 3 plataformas de streaming. Henrique disse, com aquela entonação de executivo, tentando não parecer que está vendendo algo. E de um documentário de curta-metragem para uma plataforma de conteúdo cultural. Maria Conceição ficou sentada, ouvindo com as mãos sobre a mesa, o caderno preto ao lado. Sabrina estava presente também. Havia pedido para estar. Sentada a um ângulo discreto, observando. Os royalties da coletânea, Maria Conceição disse quando Henrique terminou. Para onde vão? Para a senhora, naturalmente. Eu quero destinar parte para o Lar São Benedito. O que for necessário para a ampliação que o Rafael Andrade me descreveu na semana passada, eles precisam de mais 8 vagas e uma estrutura de refeitório reformada. O resto eu quero em conta mesmo. Henrique fez uma anotação. E o documentário? Maria Conceição olhou para Sabrina por um segundo. Eu participo com uma condição. Qual? Que inclua o lar, não como nota de rodapé, como parte central. Henrique assentiu sem hesitar. Combinado. Depois que ele saiu, Sabrina ficou olhando para a porta fechada por um momento. Você ia abrir mão de tudo para o lar. Não de tudo, mas de uma parte importante, sim. Por que não ficou com mais? Maria Conceição olhou para a filha. Porque o que eu tenho já é suficiente. Sempre foi. Sabrina ficou quieta por um tempo. Você não acha que merecia mais? Depois de tudo que passou? Merecer não é a palavra certa. Maria Conceição dobrou as mãos sobre a mesa. Eu vivi do jeito que quis viver. Fiz o que quis fazer. Isso não é sacrifício, Sabrina. É escolha. Sabrina olhou para a mãe por um longo momento. Eu quero fazer alguma coisa, ela disse devagar. O quê? Pelo lar. Não sei exatamente o quê, mas eu tenho formação em administração. Tenho 12 anos de gestão financeira.
O Rafael falou que eles têm dificuldades com a parte de prestação de contas para os órgãos públicos. Maria Conceição ficou quieta. Você ia pedir demissão? Já dei entrada. Um silêncio longo. Sabrina, eu sei que parece impulsivo. Parece, mas não é. A voz de Sabrina tinha uma firmeza que era nova. Não a firmeza defensiva de antes, mas algo mais tranquilo. Eu passei semanas pensando nisso. Não é culpa. É que eu finalmente entendi o que você fazia e quero entender de dentro. Maria Conceição ficou olhando para a filha por um tempo longo. Você vai ganhar menos, você vai ter mais trabalho e menos reconhecimento. Eu sei. Aí você vai ter que aprender a fazer as coisas do jeito que elas precisam ser feitas lá, não do jeito que você aprendeu na construtora. Eu sei. Uma pausa. Você acha que eu não consigo? Maria Conceição olhou para as mãos da filha sobre a mesa. Mãos que não tinham o calejado das dela, as marcas de décadas de trabalho físico. Mãos de escritório, de teclado, de caneta. Mas mãos que havia visto crescer, que havia segurado quando eram pequenas o suficiente para caber na palma de uma mão. Eu acho que você tem tudo o que precisa. O Lar São Benedito ficava numa rua calma do bairro Lagoinha, numa casa amarela de 2 andares com uma placa azul e branca na frente que Sabrina havia passado antes sem notar. Havia uma padaria famosa na mesma rua e ela parava lá às vezes nos sábados. Rafael Andrade tinha 44 anos, ombros largos e um jeito de ouvir que fazia as pessoas sentirem que ele estava absorvendo cada palavra com atenção deliberada. Quando Sabrina chegou para uma primeira conversa, ele a recebeu numa sala pequena, com uma mesa de reuniões que estava coberta de papéis organizados em pilhas muito específicas, o que era um bom sinal. Sua mãe, Rafael disse, depois das apresentações, é a razão pela qual esse lugar existe, do jeito que existe. Sabrina assentiu. Eu sei que ela nunca apareceu pessoalmente. Nunca. 30 anos. Só a gente aqui do administrativo sabia que existia uma doadora chamada MC Teixeira. Nem as crianças sabiam, nem os voluntários. Rafael pausou. É o tipo de coisa que eu trabalho em captação de recursos há 15 anos. Esse tipo de consistência, sem reconhecimento, sem visibilidade, sem contrapartida, isso é raro. É muito raro. Sabrina olhou para a parede onde havia fotos das turmas de formandos ao longo dos anos. Fotos de crianças que foram crescendo na turma. Rostos que mudavam, mas a casa ao fundo permanecia a mesma. Ela tem um caderno, Sabrina disse, com cada criança que passou por aqui. Rafael ficou completamente imóvel por um segundo. Ela acompanhou? Do jeito que podia. Através de vocês, imagino. Quando vocês enviavam relatórios. Rafael ficou olhando para a parede de fotos. Eu não sabia. Sua voz saiu com um timbre diferente. A gente enviava relatórios anuais para os doadores. Eu não sabia que ela... Parou. Engoliu. Você pode me dizer o nome de um? Sabrina pensou. Sebastião. 1996. Você sabe o que aconteceu com ele? Rafael abriu o computador. Digitou. Ficou lendo em silêncio por um momento. Sebastião Teixeira dos Santos. Entrou com 3 anos em 1996. Adotado em 2005. Última informação que temos. Trabalha em Uberlândia. Se casou no ano passado. Uma pausa. A gente perdeu contato com a maioria depois que saem. Eles voltam às vezes, mas a maioria vai... Ela anota que eles foram em frente, Sabrina disse. No caderno. Cada nome tem uma linha ou 2 de onde chegaram. Rafael ficou olhando para a tela. Você pode trazer sua mãe aqui um dia? Eu posso perguntar. Rafael olhou para Sabrina. Eu gostaria muito de conhecê-la. Uma pausa. Não para agradecer. Bem, sim, para agradecer, mas não só isso. Eu gostaria de conhecê-la porque eu acho que em 30 anos ela nunca viu o lugar que ajudou a construir. Maria Conceição foi ao Lar São Benedito em uma terça-feira de agosto, 3 semanas depois. Foi com Sabrina.
Nenhuma das duas disse muito no carro, mas era um silêncio diferente do silêncio de junho. Era o silêncio de duas pessoas que já disseram o que precisavam dizer e agora estão simplesmente juntas, sem precisar preencher o espaço. Rafael as recebeu na porta. A casa amarela era maior por dentro do que parecia por fora. Havia um corredor que levava a um pátio coberto onde crianças de idades variadas estavam em diferentes atividades. Um grupo pintando, outro com um educador numa roda de leitura, dois meninos mais velhos jogando xadrez numa mesa de plástico verde. Maria Conceição entrou e ficou parada no corredor por um momento, olhou para tudo em silêncio. Uma menina de uns 6 anos que estava saindo do banheiro parou e olhou para ela com aquela curiosidade direta das crianças. Você é avó de alguém? Maria Conceição olhou para a menina. Não sou avó de ninguém aqui. Uma pausa. Mas conheço a casa há muito tempo. A menina pensou sobre isso por um segundo. Você quer ver meu desenho? Quero muito. Sabrina ficou parada no corredor observando enquanto a mãe seguia a menina até a mesa de atividades. Rafael ficou ao lado de Sabrina. Ela nunca entrou aqui antes, Sabrina disse baixinho. Eu sei, e olha como ela está. Uma pausa. Parece que voltou para casa. Rafael olhou para a cena. Maria Conceição sentada numa cadeira de plástico pequena demais para ela, inclinada sobre o desenho que a menina mostrava com orgulho, fazendo perguntas sobre cada elemento com aquela atenção total que ela dava às coisas que considerava merecerem atenção total. Algumas pessoas, Rafael disse devagar, nascem sabendo quem são. O resto de nós passa a vida descobrindo. Sabrina ficou em silêncio. Eu passei a vida toda tentando ser diferente dela, ela disse por fim. E acabei precisando aprender com ela de qualquer jeito. Rafael não respondeu. Não havia nada a adicionar. Sabrina assumiu a gestão administrativa do lar, São Benedito. Nos primeiros 3 meses, ela não falou sobre isso para quase ninguém. Não por vergonha, mas porque havia aprendido com a mãe, quase por osmose, que algumas coisas ficam maiores quando você não anuncia. O trabalho era diferente de tudo que havia feito antes. Menos estruturado, com menos recursos, com demandas que apareciam sem aviso e exigiam soluções improvisadas que nenhuma planilha prevê. No início, ela levou 2 meses para aceitar que o controle total que havia exercido durante 12 anos num ambiente corporativo não era possível ali. E que isso não era falha dela nem do lugar. Era simplesmente a natureza do trabalho. Rafael foi paciente. Maria Conceição, que passou a visitar o lar toda terça-feira, era ainda mais paciente. O tipo de paciência de quem aprendeu que cada coisa tem seu tempo e que forçar não adianta. Numa tarde de outubro, quando Sabrina estava no escritório do lar frustrada, com uma planilha de captação que não fechava, Maria Conceição apareceu com um pote de sopa. Ela havia começado a levar comida nas visitas, não como imposição, mas como hábito que foi sendo aceito naturalmente. Colocou na mesa e ficou olhando para a planilha por um momento. O problema está aqui. Apontou para uma célula. Sabrina olhou. Via um erro de fórmula que ela havia passado horas sem encontrar. Ficou olhando para a mãe. Você entende de planilha? Aprendi no curso de informática que fiz em 2004 no SESC. Uma pausa suave. Você nunca me perguntou o que eu sabia fazer, Sabrina. Sabrina ficou olhando para a mãe por um longo momento. Não é culpa sua. As pessoas geralmente não perguntam o que as pessoas mais velhas sabem fazer. Maria Conceição sentou na cadeira do lado. Me mostra o resto. Naquela época, a estrutura da vida cotidiana havia se reorganizado de formas que ninguém havia planejado, mas que foram acontecendo com a lógica suave das coisas que encontram seu lugar. Maria Conceição havia voltado para sua própria casa. Um apartamento de 2 quartos no São Paulo, o mesmo onde havia morado nos últimos 20 anos. Ia à casa de Sabrina 2 ou 3 vezes por semana. Às vezes para jantar, às vezes sem razão específica.
só para estar. A mala surrada havia voltado ao seu lugar no armário. O caderno preto ficava na escrivaninha da sala. Dona Eunice tinha passado a ir ao lar às segundas-feiras para ajudar com a roda de leitura. Rafael havia descoberto que ela havia sido professora primária por 22 anos antes de se aposentar e a convidou com uma simplicidade que Eunice não conseguiu recusar. Ela ia com o ônibus, levava biscoito de polvilho e as crianças a chamavam de Dona Eunice com a naturalidade de quem nunca a chamou de outra coisa. Felipe Assunção, o detetive, havia ligado para Rodrigo 3 semanas depois do caso com um tom diferente do profissional. Uma ligação mais longa do que o necessário, com perguntas sobre como estavam todos, que revelou que ele havia ficado pensando naquela família mais do que o habitual. Rodrigo o havia convidado para jantar. Felipe havia aparecido com uma garrafa de vinho e ficado até meia-noite. Rafael aparecia nos jantares às vezes também. Numa sexta-feira de novembro, havia 7 pessoas naquela cozinha da Rua das Acácias. Maria Conceição, Sabrina, Rodrigo, Eunice, Felipe, Rafael e uma educadora do lar chamada Patrícia, que havia se tornado amiga de Sabrina com aquela velocidade de amizades que se formam quando 2 adultos percebem que estão tentando entender a mesma coisa. Não era um jantar planejado. Havia começado como um café da tarde e foi crescendo, porque cada pessoa que aparecia encontrava motivo para não ir embora. A mesa não era grande o suficiente para todos. Rodrigo trouxe cadeiras da sala. Maria Conceição cortou mais pão. Era barulhento, descoordenado, com 3 conversas acontecendo ao mesmo tempo e alguém sempre se levantando para pegar algo. Maria Conceição olhou ao redor daquela cozinha em algum momento perto das 8 da noite, com um prato de feijão na mão, esperando para ser passado, e ficou parada por um segundo. Rodrigo, do outro lado da mesa, a viu parar e a olhou com uma expressão interrogativa. Ela sacudiu ligeiramente a cabeça. Não é nada, estou bem. Passando o feijão, pensou em Sebastião, seu pai, que havia morrido em 1978 sem ver nenhum dos discos e de quem ela havia gravado a música sem dizer que era dele. Pensou em Darcy, que havia saído para buscar pão e não voltou. Pensou nos 47 nomes do caderno. Pensou na garota de 6 anos que havia mostrado o desenho no lar. Não era tristeza. Era mais parecido com o peso justo e equilibrado das coisas que custaram o que custaram e chegaram aonde chegaram. Lá fora, a noite estava fria. A rua estava quieta. Lá dentro havia luz e barulho e feijão passando de... O lançamento da coletânea de Conceição do Vale aconteceu numa sexta-feira de dezembro, numa sala de eventos do bairro Funcionários, com capacidade para 120 pessoas e uma lista de espera de 48. A maioria das pessoas que foram tinham 40 anos ou mais. Fãs que haviam ouvido os discos nos anos 80 e que chegavam com aquela mistura de nostalgia e curiosidade de ver confirmado que o que haviam ouvido havia existido de verdade. Havia também jornalistas culturais, alguns mais jovens que conheciam Conceição do Vale pelo nome, mas não pela voz. E um grupo de 12 crianças do lar São Benedito que Rafael havia trazido porque achava que era importante que elas entendessem quem havia sido a MC Teixeira, que viam nas prestações de contas. Maria Conceição chegou com Sabrina e Rodrigo. Usavam um vestido azul escuro simples que Sabrina havia ajudado a escolher. Não o vermelho de 1989, não uma tentativa de reencenar algo passado, apenas ela do jeito que era, com o cabelo branco preso e os óculos de leitura pendurados no colar. Henrique Braga fez uma apresentação breve sobre a história da gravadora e o processo de remasterização. Depois, tocou a faixa de abertura do 3º disco pelo sistema de som. A voz de Conceição do Vale, com 40 anos a menos, e toda a clareza de estúdio que a tecnologia de então permitia, preencheu a sala. Maria Conceição ficou sentada e quieta, ouvindo a si mesma de um tempo distante.
Ao lado dela, Sabrina ficou olhando para a mãe durante toda a música. Não para a tela onde projetavam imagens de arquivo, não para o espaço, mas para a mãe. Como quem está tentando entender algo que está sempre um passo à frente do que consegue nomear. Quando a música terminou, houve um silêncio de uns 3 segundos antes do aplauso. Naqueles 3 segundos, Maria Conceição fechou os olhos, depois abriu e sorriu. Em março do ano seguinte, o Lar São Benedito realizou sua 11ª formatura anual. Crianças e adolescentes que haviam concluído ciclos de formação profissional nos programas que o Lar mantinha em parceria com o Senai e o Senac. Eram 23 formandos naquele ano. Com a ampliação financiada pelos royalties da coletânea, que havia performado, além da expectativa, com mais de 80 mil streams nas primeiras 2 semanas e 2 resenhas em publicações culturais de São Paulo e Rio, Lar havia conseguido reformar o refeitório e adicionar 8 vagas, o que significava que a formatura tinha mais famílias, mais cadeiras, mais barulho. Sabrina havia organizado a cerimônia inteira, com aquela eficiência que havia trazido do mundo corporativo, e que aqui encontrara uma aplicação que parecia mais adequada do que qualquer relatório trimestral que havia escrito antes. Os formandos entraram ao som de uma música escolhida pelo grupo, uma composição jovem, nada regionalista, que Maria Conceição havia ouvido no ensaio sem conhecer e da qual havia gostado genuinamente. Quando chegou o momento do discurso, Maria Conceição subiu ao pequeno palco improvisado. Não havia preparado nada escrito. Nunca havia preparado discurso escrito em toda a vida. Quando cantava de memória e de presente, quando falava do mesmo lugar. Ficou parada por um segundo, olhando para os 23 rostos de frente, para as famílias atrás, para Rafael ao lado, para Sabrina na primeira cadeira, com a câmera levantada porque havia prometido registrar. Quando eu tinha 18 anos, ela começou, com aquela voz que havia sobrevivido a tudo. Um homem de paletó ficou me ouvindo cantar numa festa e depois foi até minha casa falar com meu pai. Meu pai me perguntou o que eu queria fazer. Eu não soube responder. Silêncio na sala. Levei um tempo para entender que não saber responder também é uma resposta, que às vezes o caminho se revela enquanto você caminha, não antes. Olhou para os formandos. Vocês não precisam saber hoje onde vão chegar. Precisam saber o que sabem fazer agora. E o que sabem fazer, sabem porque alguém acreditou que valeria a pena ensinar. Uma pausa. Nunca esqueçam disso. Pausa mais longa. E quando chegarem, e vocês vão chegar, olhem para trás, não para se prender lá, para ver quem ainda está tentando chegar e estendam a mão. Voltou a olhar para a plateia. É tudo que eu tenho a dizer. O aplauso durou mais tempo do que ela esperava. Nas fileiras de cadeiras, uma das crianças mais novas do lar, uma menina de 7 anos, que estava ali como convidada, não como formanda, aplaudia de pé com toda a força dos seus braços pequenos, sem entender completamente o que havia sido dito, mas respondendo à energia da sala com a intuição perfeita das crianças pequenas. Maria Conceição a viu do palco e sorriu. Numa noite de abril, Maria Conceição estava sentada na varanda do seu apartamento no bairro São Paulo. Um apartamento que havia reformado levemente com parte dos royalties, não para transformar, mas para consertar o que havia precisado de conserto por anos. A torneira da pia da cozinha que pingava desde 2017, a janela do quarto que emperrava no inverno, a pintura da sala que havia descascado numa umidade de 2020 e ficara assim. O apartamento é mesmo. Era suficiente. Estava com o caderno preto no colo. Havia acrescentado uma linha a cada um dos 47 nomes. Não informação nova, apenas um registro do que sabia do estado atual de cada um. Marcos, o da padaria, havia ligado de novo para o lar em fevereiro, para dizer que havia aberto uma padaria própria, pequeníssima, com 2 funcionários.
Rafael havia repassado a informação com a alegria específica de quem trabalha no setor há anos e sabe que esse tipo de notícia não é comum. Abriu numa página nova. Escreveu: Sebastião, filho do meu pai, meu avô, morreu em 1969. Nunca gravei a música dizendo que era dele, mas era. Ficou olhando para as palavras por um momento. Depois fechou o caderno. Não era mais o mesmo caderno de antes. Não havia mudado fisicamente, mas havia mudado de função. Havia deixado de ser um segredo guardado e havia se tornado um registro. De uma vida, de escolhas, de 47 nomes e uma canção sem crédito. O elástico ainda estava gasto. Ela não havia trocado. Havia algo naquele desgaste que parecia justo manter. Eram 19 horas de uma terça-feira de junho, exatamente um ano depois da noite da Rua das Acácias, quando Sabrina ligou para a mãe. Você em casa? Estou. Posso ir aí? Sempre. Sabrina chegou com um pote de brigadeiro. Ela havia aprendido a fazer brigadeiro como forma de ocupar as mãos nos dias de ansiedade, que haviam se tornado menos frequentes, mas não haviam desaparecido. Sentou à mesa da cozinha e ficou em silêncio por um momento antes de falar. Eu recebi uma oferta hoje de uma ONG grande de São Paulo para uma posição de diretora financeira. Uma pausa. Salário quase o dobro do que eu ganhava antes. Benefícios. Projeção de carreira. Maria Conceição estava fazendo chá. Não virou. E eu disse não. Silêncio. Disse não antes de terminar de ler o e-mail completamente. Uma pausa. Não precisei pensar. Maria Conceição tirou a chaleira do fogo. Virou. Sabrina estava olhando para as mãos. Eu achei que ia sentir medo de dizer não, que ia pensar, e se eu estiver cometendo um erro? E se eu precisar arrepender depois? Pausa. Mas eu só senti que era a resposta certa. Maria Conceição colocou 2 copos de chá sobre a mesa e sentou. O que você sentiu além disso? Sabrina pensou por um momento. Clareza. Maria Conceição olhou para a filha. Então você já sabe o que precisava saber. Sabrina olhou de volta para a mãe. Havia algo diferente naquele olhar. Não a tensão defensiva de antes, não o desconforto do reconhecimento forçado das semanas seguintes à noite da calçada, mas algo mais calmo. Era o olhar de alguém que está aprendendo a ver com seus próprios olhos uma pessoa que havia estado ali o tempo todo, mas que ela havia decidido não olhar. Mãe, eu tenho uma pergunta. Pode fazer. Por que você nunca foi embora? Quando eu fui ficando distante, quando eu comecei a te tratar como se você fosse um problema que eu precisava administrar. A voz de Sabrina saiu com uma honestidade difícil. Por que você ficou? Maria Conceição ficou olhando para o chá por um momento. Porque você é minha filha. Uma pausa simples. E porque eu sabia que você ia chegar até isso? Às vezes a gente sabe essas coisas sem ter prova. E se você estivesse errada? Também tinha que ficar. Maria Conceição levantou os olhos. Eu não ficava por você. Ficava porque era quem eu escolhi ser. Sabrina ficou em silêncio por um tempo longo. Eu quero ser esse tipo de pessoa, ela disse por fim. Aquela que fica porque é quem escolheu ser, não porque espera algo em troca. Você já está no caminho. Como você sabe? Porque você disse não para o e-mail antes de terminar de ler. Ficaram em silêncio, bebendo chá, com o bule entre elas e o brigadeiro ainda tampado esperando sobremesa, enquanto a noite de junho da Rua das Acácias esfriava lá fora com o vento suave que sempre vinha do oeste nessa época do ano. Nenhuma das duas precisou dizer o que estava pensando. Já tinham chegado ao lugar onde o silêncio entre elas podia ser compartilhado sem custo. Em setembro, quando o documentário sobre Conceição do Vale entrou no ar numa plataforma de streaming cultural, havia uma cena de 5 minutos no meio que Rafael Andrade havia ajudado a montar. O caderno preto filmado de perto, com as páginas virando devagar, enquanto uma voz em off, a própria Maria Conceição, lia alguns dos nomes e anotações. Não todos, apenas alguns. Sebastião, Daniele, Marcos,
Luana. A câmera não mostrava o rosto de Maria Conceição nessa cena. Mostrava apenas as mãos calejadas, os nós dos dedos, o elástico gasto do caderno. A cena durou 5 minutos e 14 segundos. Nos 3 dias seguintes ao lançamento, o Lar São Benedito recebeu 847 mensagens de contato de pessoas querendo saber como contribuir. Rafael ligou para Maria Conceição na quarta-feira. Você viu? Vi um pouco. 847 mensagens. Silêncio. Rafael? Sim. Você vai dar conta? Uma risada curta e genuína. A Sabrina já está respondendo. Era junho de novo. 1 ano e 1 mês exatos desde a noite da mala surrada na calçada. Maria Conceição estava na varanda do apartamento São Paulo com um cardigan diferente, azul marinho, comprado numa loja comum por R$ 36, inteiro sem remendo, olhando para a rua lá embaixo. O frio de Belo Horizonte era o meu. Sempre era o mesmo em junho. Tinha o caderno no colo. Havia acrescentado uma linha nova naquela tarde. Isaura, 4 anos. Entrou no lar em 11 de março de 2025. Tem um jeito de segurar o lápis como se tivesse certeza de que vai fazer algo importante com ele. Fechou o caderno. Pensou em Sebastião, seu pai, e na música que nunca recebeu crédito. Pensou em Darcy e no pão que ele havia saído para buscar e que nunca trouxe. Pensou nos 47, que agora eram 48, com a Isaura. Pensou em Sabrina, que naquela noite estava no lar até tarde por causa de uma prestação de contas que precisava estar pronta na manhã seguinte e que havia mandado um áudio às 6 da tarde dizendo: "Janto a gente resolve depois, beijo mãe." O tipo de mensagem informal e despretensiosa que Maria Conceição havia esperado décadas para receber. Pensou em Eunice, que havia começado um grupo de leitura no lar às segundas, além da roda de histórias, e que nas últimas semanas havia mencionado mais de uma vez que a aposentadoria havia melhorado consideravelmente. A rua lá embaixo estava quieta, uma acácia balançava. Maria Conceição tocou o elástico gasto do caderno. Havia trocado o elástico no começo do ano. O antigo havia arrebentado numa tarde de fevereiro enquanto ela abria o caderno com pressa. O novo era do mesmo tipo, do mesmo marrom opaco, comprado num pacotinho de 10 numa papelaria do bairro. Mas ela havia guardado o antigo. Ficava numa gaveta da escrivaninha, enrolado em si mesmo, gasto e sem tensão. Às vezes, ela o olhava e pensava: é isso, é exatamente isso. O que se gasta no uso é o que prova que foi usado. Lá dentro, o telefone tocou. Era Sabrina. "Mãe, você está acordada?" "Estou na varanda." "A prestação de contas ficou pronta. A gente vai receber a certificação do MDS." Uma pausa com aquela leveza que vinha de cansaço genuíno e satisfação genuína ao mesmo tempo. "Pode dormir em paz hoje. Você também. Amanhã você vem aqui? Às 9. Traz o bolo de fubá?" Maria Conceição olhou para o frio lá fora. "Vou fazer hoje à noite." "Obrigada, mãe." "Boa noite, Sabrina." Ficou mais um momento na varanda depois de desligar. A cidade tinha aquela luminosidade difusa de noite de inverno, onde as luzes das janelas dos apartamentos se misturam com o céu sem estrelas de cidade grande e criam aquele brilho específico que não é dia e não é escuro, que é apenas urbano e humano e constante. Maria Conceição Teixeira Drummond, 68 anos, cardigan azul marinho inteiro, cabelo branco no coco baixo, mãos calejadas sobre o elástico de um caderno com 48 nomes, ficou olhando para aquilo por mais alguns minutos. Depois foi para dentro fazer bolo de fubá. Esta história é sobre a distância entre o que conhecemos de alguém e quem essa pessoa realmente é, e sobre o que acontece quando essa distância finalmente colapsa. Primeiro, sobre o silêncio que protege. Maria Conceição passou décadas guardando seus segredos, não por vergonha, mas por amor. O amor que deixa o outro acreditar que conseguiu sozinho, que não retira a glória do que custou suor.
Há uma generosidade específica no silêncio que não reivindica crédito, e essa generosidade é mais rara e mais custosa do que qualquer gesto visível. Segundo, sobre o que criamos para sobreviver. Sabrina construiu uma narrativa de autossuficiência porque precisava dela para funcionar, para sair do lugar de onde veio, para chegar onde chegou. Essa narrativa não era mentira completa. O esforço era real, o mérito era real, mas havia uma fundação que ela havia escolhido não ver. Isso não é vilania. É o tipo de cegueira que acontece quando sobreviver exige foco estreito. Terceiro, sobre a diferença entre consequência e castigo. Sabrina enfrentou a consequência de seus atos sem que ninguém precisasse castigá-la. A verdade fez esse trabalho com precisão absoluta. Maria Conceição não planejou nenhuma vingança porque não havia necessidade de planejar. A realidade tinha sua própria cronologia. Quarto, sobre o que chamamos de família. Os que ficaram ao redor da mesa naquela cozinha da Rua das Acácias, Eunice com seu chá de erva cidreira e seus biscoitos, Felipe, que apareceu para um jantar e nunca mais parou completamente de aparecer, Rafael com sua atenção absorta, Patrícia, Rodrigo, não eram sangue, eram escolha e tempo e presença. A família biológica importa quando age como família. A família escolhida é a que aparece com feijão e não vai embora. Quinto, sobre o que dura. Os royalties de 30 anos de execução em 48 nomes num caderno. Um elástico gasto guardado numa gaveta. A música do avô sem crédito. O bolo de fubá feito à noite para a manhã seguinte. O que dura não é sempre o que parece importante no momento em que é feito. Às vezes, o que dura é o que é feito com consistência silenciosa, sem plateia, sem câmera, sem reconhecimento, e é exatamente por isso que dura. A verdadeira riqueza não é o que se acumula. É o que se constrói com o que se tem repetidamente, sem esperar que alguém veja. E Maria Conceição Teixeira Drummond, ex-Conceição do Vale, costureira, faxineira, mãe, doadora anônima de 30 anos, dona de um caderno com 48 nomes e um elástico gasto numa gaveta, era a prova viva de que isso é possível, desde que você escolha, a cada nova manhã, continuar sendo quem você decidiu ser. Sempre. Fim.